Bom, e o outro Grand Prix, né, assim dizendo, né, não temos mais 2 lutas na mesma noite, infelizmente, mas o outro Grand Prix seria no UFC 323 em Las Vegas, o pay-per-view de dezembro, porque a gente escutou hoje Arman Tsarukyan dizendo que com 70% de certeza a próxima luta dele vai ser contra o Topuria. E a gente não tinha Ele que vai pagar a escutado bolsa? nada. O pai dele que vai pagar a bolsa? Rico pra caralho. Vai chegar e vai lá, botou o dinheiro na mesa e falou: ó, o UFC na Armênia, eu luto na luta principal e foda-se, paguei a taxa. Ó, a gente não tinha escutado nada nessa direção até que o Tsarukyan tá dizendo com um certo grau de confiança que a próxima luta dele é o Topuria. E viravam, assim, ou vai ser ele, ou vai ser o Justin Gaethje, ou vai ser o Paddy Pimblett. O Justin Gaethje tá tentando fazer o Dana White de refém, dizendo ou você me bota pra lutar o título ou não luto mais. Dana White não curte esse movimento, já chamou esse movimento, Lucas Carrano, na coletiva de imprensa de WAC. Traduza WAC, por favor. De WAC com CK? WHACK? Coisa de trouxa. É uma bobajada, né? Uma paulada na própria cabeça. Pois é, não vai levar assim o Justin Gaethje, não vai levar na mão grande, né, André? Não tá com ainda mais ele que não é um expoente da inteligência e do brilhantismo, né? A gente tem que ver isso também. Porque não é como se ele fosse o Alexandre o Grande, ali, jogando o xadrezão 4 dele, mal. Né? Ele precisa de manual de instrução para não pegar o sorvete e enfiar na testa. Ele é a razão pela qual vem escrito contém ovos no peixe de ovos. Então, assim, calma aí, né, irmão? Tem um autor do japonês chamado Haruki Murakami, que eu gosto de ler, que ele fala que esse tipo de relação é o ovo contra a parede. Então, você imagina, o ovo contra a parede ali, o que acontece no final das contas. É difícil. Pois realmente. Então, assim, tudo indica que será ou Paddy Pimblett ou Arman Tsarukyan. Não há qualquer dúvida sobre qual luta venderia mais, faria mais hype, mais buzz. Porém, a empresa ela não pensa apenas no dinheiro de curto prazo. A empresa pode pensar em engordar o pato de um lado, em uma rodada melhor para o outro mais para frente, entendeu? Porque de repente você bota o Paddy Pimblett com o Topuria, ele é nocauteado no primeiro round, e aí faz o que com o Paddy Pimblett? Acabou. Já foi, já bateu, já voltou, já não deu, entendeu? Então, assim, o que pode estar acontecendo vai no mérito esportivo, número 2 do ranking, um cara que venceu o Charles, que ia lutar com o Makhachev, teve uma lesão, faz o número 2 do ranking contra o Topuria, né? É um puta de um teste, corre um risco fodido de perder Topuria e Makhachev, mas é o esporte. E aí você faz de co-main event, ou co-main event pode ser Pantoja e Joshua Van, mas você faz no mesmo card, por exemplo, o que sobra. Paddy Pimblett contra Dan Hooker voltando de lesão. Essa é uma opção. Ou a outra opção é esperar a luta do Makhachev para daí casarem a luta do Topuria também, para ano que vem. Mas já vai ter tido a luta do Makhachev, pô. Vai ser um mês antes, vai ser em novembro. Então, mas com um mês antes você não consegue tomar decisão de... Eu digo assim, se o Makhachev luta e perde, por exemplo, o título, você pode rebucar ele contra o Topuria nos leves no ano seguinte, é isso que eu quero dizer. Você antecipar isso, você pode prejudicar os negócios. Mas eu tô na tua. Acho que o mérito esportivo, nesse caso do Tsarukyan, fazia mais sentido. Né? E assim, o Topuria, cara, ele vai ter que assumir os riscos de lutar com qualquer um, ele é o campeão, né? Meu medo nessa variável... Vai lá, Carlos, vai lá. Não, só dizer isso, que a minha dúvida maior nessa variável é mais o cabeça de Playmobil. Porque eu não sei se tem muito... Pensa comigo. Essa sobrou muito desafio viável para ele poder... Porque não, depois que eles fizeram com o Chandler, ele tá prontinho. Deixa eu te dar um argumento. Vamos lá. Eu acho que se botar ele pra lutar com o Topuria, ele vai levar um cacete e acabou a linha narrativa dele até o topo. Agora, se faz ele no mesmo card do Topuria, batendo boca na coletiva de imprensa, jogando garrafa, blá, 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 criando historinha, contra o Dan Hooker. E aí, meu camarada, vamos dizer uma coisa seguinte. Na posição que ele tá no ranking, não tem mais nenhuma luta fácil. Não tem mais nenhuma luta delícia, não tem mais nenhuma rodada grande, não dá pra puxar mais Bob Green, Michael Chandler, não dá mais. Sim. E dessas lutas que tem no topo, o cara de 36 anos com pior defesa de quedas vindo de lesão é o Dan Hooker. Entendeu? Então você pode fazer Paddy Pimblett contra Dan Hooker, correndo o risco do Paddy levar um cacete de qualquer maneira, mas
no card do Topuria, ajudando a hypar o cara, batendo uma boca com melhor chance que ele tem de vencer um top 6. E aí depois você pode ter o Topuria numa posição que ele olha para um lado tem Makhachev, olha para o outro lado tem Paddy Pimblett vindo de vitória top 5. Entendeu? Ele pediu o Charles também, né? O Pimblett pediu o Charles. Pô, ele é maluco. Ele não descarto. Não, sabe por que eu não descarto? Sabe por que eu não descarto? Holloway não luta mais esse ano, tá teve um problema na mão, ele já falou isso, não luta mais esse ano. E o Charles quer lutar esse ano. E pro Charles lutar tem que ser dezembro, final do ano, por causa do protocolo de concussão. Olha, Charles e Paddy Pimblett de co-main event de Topuria e Tsarukyan, rapaz, olha, é interessante pro Charles também. Tem algumas opções pro Pimblett. Tem o Gaethje, tem o Charles. Eu acho que é bom pra caralho pro Charles essa luta, mais do que pro Pimblett, eu diria. Eu acredito que desses 4 aí, vai sair luta desses 4 entre si. Charles, Hooker, Pimblett e Gaethje. Eu acho que eles vão se enfrentar entre si ali, no clubinho ali do topo. Ou podem convencer o Gaethje. Fala assim, ó, dá licença. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai receber você não vai lutar por título, tá? Você quer nunca mais, você tá disposto a nunca mais lutar? Se não tá mais lutar, tchau, um abraço. Eu faço uma notinha aqui agradecendo serviços prestados e eu vou deletar teu telefone na minha lista, tá bom? Ou você quer pegar o Paddy Pimblett de como evento no pay-per-view de dezembro? Aí você faz Charles e Hooker. É Charles e Hooker, Gaethje e Pimblett, ou Hooker e Pimblett, Charles... Não, Charles e Gaethje não. É o contrário, né? Pimblett e Charles, Hooker e Gaethje. Quem vence esse GP aí? Vamos lá. Ixi. Vamos ver se os senhores estão afiados. Vai. Puta, esse é o mais complicado. Eu não acho que tem... O outro tava tranquilo, porque você tem um favorito muito claro e um segundo colocado que para mim também parecia bem destacado. Nesse caso, é um... Caralho. Puta, eu não sei. Viu? Cara, é capaz de Tsarukyan, Topuria e Tsarukyan, Gaethje e... Porra, é difícil, hein? Charles eu acho que é o Charles. Eu acho que é capaz do Charles, desses 4, é capaz do Charles sobrar. Eu confio mais nele, pelo menos. Mais de todos ali, tipo assim, contra o Hooker, Porque aqui é só o seguinte, veja bem. Aqui a gente tá fazendo... Não é melhor o Charles esperar o Holloway? Não, eu até acho que possa ser, mas eu quero dizer o seguinte, considerando esse cenário hipotético, não é um cenário patético, é um cenário hipotético que você propôs, com esses 4 nomes, o que me passaria mais confiança de vencer qualquer um dos 4, veja bem, o Justin Gaethje contra o fulano, você pega todos eles e bota um contra o outro, faz uma distribuição ali, o que eu mais tenho um nível de confiança maior, que poderia vencer tanto o Gaethje, quanto o Hooker, quanto o Pimblett, é o Charles. E eu não tô nem falando de puxação de saco e de pachetismo, não, eu acho que realmente ele é o cara que passa mais confiança. Eu tenho minhas dúvidas se hoje o Charles contra o Gaethje, se o Charles ainda tem essa resistência de lutar contra o Gaethje. Eu não confio no Gaethje, cara. Com aquela mão pesada ali. Mas ele tem a mão pesada e tudo, mas eu não confio nele, brother. Não confio. Eu acho que ele é assim... Eu não vou dizer que ele é igual o Michael Chandler, porque o Michael Chandler é profissional em entregar a paçoca. Mas o Gaethje, se dá uma apertadinha legal, ele entrega. Topuria versus Gaethje, vocês acham que é uma luta que rende? Cara, eu acho que o Topuria bate em todo mundo, cara. Da categoria. Tu viu a declaração do Masvidal sobre Gaethje e Topuria? Falando que o Gaethje é melhor... Não faça isso, irmão. Você vai a óbito. Não vi, não. Não sei, cara. Agora, eu acho que a pior... meu único pé atrás é que eu acho que a pior luta da categoria pro Topuria é o Tsarukyan. E eu não sei se o UFC tá disposto a arriscar Topuria e Makhachev para dar esse title shot pro Tsarukyan. Essa é só a minha única dúvida. Por isso que eu tenho uma porta aberta para que podem fazer Topuria versus Paddy Pimblett. E aí faz Tsarukyan contra Dan Hooker. Talvez o único que vai ser... O Gaethje não vai aceitar o Tsarukyan, né? O Gaethje, se for aceitar alguém, vai aceitar o Paddy Pimblett. Agora, o único que vai aceitar o Hooker tem que citar isso também. O Topuria já disse publicamente que não luta com o Tsarukyan. A frase dele é, abre aspas, prefiro que tomem meu cinturão. Ele disse isso no podcast dos Neopod. Foi uma das maiores jumentices ditas em 2025, porque agora ele levantou a bola do Tsarukyan para esculhambar ele, fazer que nem o Aspinall fez com o John Jones. Mas ele disse essa frase, eu prefiro que tomem meu cinturão a lutar com o Tsarukyan.
o Justin Gaethje já falou publicamente que não luta contra o Tsarukyan. O Paddy Pimblett já falou publicamente que não luta contra o Tsarukyan. Então, se chegar a falar assim, ô Topuria, tudo bem? Você vai lutar em dezembro com o Tsarukyan. Ele, não vou. Não, querido, você vai. Não vou lutar. E aí? Vai amarrar a mão dele, vai... Nesse caso, podem fazer Topuria e Paddy Pimblett. Aí, o único que vai aceitar, como disse em entrevista ao Submission Radio, o Tsarukyan é o Dan Hooker. E aí você pode ter Topuria, Paddy Pimblett, Dan Hooker contra Tsarukyan. E aí, porra, eu não acho que faz sentido nenhum pro Charles lutar com o Gaethje de novo. Eu esperaria o Max Holloway. Não faz sentido também. Não faz sentido. Acho que o Charles agora, a galera tá ajudando o Tsarukyan forte, hein? Pra criar, estão ajudando a criar um monstro que, pô, assim, veja bem, o moleque é muito bom, tá? Que não é um monstro também, né? Mas eles estão, pô, esse comportamento dos caras tá ajudando a criar a narrativa de que ele é um monstro a ser perseguido. Inclusive, é o caso do Tom Aspinall também, que, veja bem, é um puta lutador, acho ele muito bom, mas que, principalmente nos últimos anos, foi muito beneficiado pela cagonice, né, do John Jones, porque isso ajuda a criar uma aura no cara. Que ele o Tsarukyan virou o Rakhmonov, né? Ele virou em compensação, o Aspinall não lutou, né, cara? Não trabalhou, isso é uma merda, né? Não, e o atleta alto nível, o tempo passando, o cara não lutou, né? Mas aqui, o próprio Tsarukyan também, ele tem, até por essa que eu brinquei aqui, né? Ele é rico para um caralho, então, tipo assim, ele não vai lutar por causa de cheque, né? Ele luta porque se fizer para avançar e fazer as coisas. Se você olhar, a frequência dele diminuiu muito nos últimos anos. Muito. Ele não tá difícil achar luta para ele. Aqui eu quero lembrar vocês o seguinte, né? Por mais que tenha sido criticada na coletiva de imprensa pelo Dana White, a luta do Pimblett e do Topuria tá vendida, né? Ponto. Sim, tá. Porra. Tá vendida. Desde aquele dia que eles brigaram lá no hotel. Acabou. Daquele dia lá pra Desde o dia que brigaram, já se espetaram no meio do caminho ali, depois disso. E depois que o Topuria venceu o Charles, ele, cadê minha putinha? Eu vou esfregar minhas bolas na tua testa. E o cara subiu no octógono, encararam. Então, assim, vendida essa luta tá. Não sei se vai ser lá, já. Você tem a caneta, André. Como é que você montaria? Como é que você resolve esse quebra-cabeça? Vai, André Azevedo. Eu faria Topuria e Pimblett, Charles e Hooker, ou seguraria o Charles para fazer com o Holloway, para ele recuperar bem no outro ano, fazer um BMF com o Holloway, acho que é a luta a se fazer. Então, Topuria e Pimblett, Charles e Holloway ano que vem, Hooker e Gaethje. E você, Carrano? E o Tsarukyan? E o Tsarukyan? O Tsarukyan fica sentado esperando. Eu acho, cara, então, eu acho que o Pimblett com o Topuria, o Tsarukyan ia esperar e ele ia lutar logo em seguida, a próxima luta seria dele, não ia ter. O Hooker ia lutar com o Charles, muito provável, por mais que eu acho que o Charles deveria lutar com o Holloway. E aí, nesse caso, eu acho que o mais provável, sendo realista também, era que ele acabasse lutando com o Charles, porque o Gaethje ia virar e falar assim, foda-se vocês, eu não vou lutar por essa merda também e vou ficar aqui enrolando e tal, e pronto, acabou. Então ia acabar sobrando dessa forma. Bom, eu assim, se dependesse da minha vontade, porque assim, tem o Renato fã de luta, que gostaria de ver a luta X, e tem o Renato se fosse presidente de uma empresa com 5 mil funcionários, tendo que entregar resultado, né? De repente, a gente não tem coisa aqui que a gente não tá nem sonhando com. O Dana White precisa entregar um lucro líquido de X e o último pay-per-view do ano tem que entregar pelo menos X para bater a meta. A gente não sabe. De repente, numa dessa, é Paddy Pimblett e Topuria, entendeu? A gente não sabe exatamente, né, desses detalhes, mas assim, eu, como fã, eu gostaria de ver Topuria e Tsarukyan, cara, porque eu acho que é a luta mais difícil. Sim. Eu acho que é o cara que pode embaçar e... Topuria e Paddy Pimblett é meio que um filme que você já sabe o final. Acho a chance do Paddy Pimblett... É legal, é divertido a historinha, mas é que nem Chaves, né? Você diverte quando você tá vendo, mas ao final você já sabe que não vai ter as coisas que vão acontecer tudo. Né? Eu acho Topuria versus Gaethje como luta melhor do que Topuria e Pimblett, porque o Gaethje tem alguma chance de botar uma mão e complicar o Topuria de alguma forma. O Pimblett eu acho que nem isso, cara. Então, assim, a percepção assim, mas de novo, pronto, né? Seria um passo muito além do que ele...
Eu acho que o Pimblet não estará pronto, mas independente de tempo, sabe? São lutadores de patamares diferentes, na minha opinião. O Pimblet chegou onde chegou vencendo Michael Chandler e Bob Green e Tony Ferguson, cara. Entendeu? Ele não pegou ninguém em boa situação física e técnica até agora no UFC. E ele vai pegar o melhor lutador da categoria? Mas o lance só comercial. É o seguinte, eu concordo. Mas assim, se você olhar a trajetória do Pimblet, tá aí, tá escrito, é isso. Mas, cara, se ele não lutar com o Topuria, qualquer um que ele lutar dali pra frente tem chance do hype dele ir pro saco. Então talvez seja melhor o hype. O investimento que já foi feito, né? Talvez seja melhor você botar o hype dele pro saco com o Topuria, que aí ele pode voltar e lutar com esses outros caras, do que ele perder pra um Goethe, perder pra um Hooker, perder pra um Charles e nem chegar lá. Você entende? É uma outra. E aí depois nem no Fight Night Liverpool ele não se cria mais, né? Se ele tomar um pau por qualquer. Porque se ele perde pro Topuria, ele levar qualquer um de baixo. Se ele tomar um pau do Dan Hooker, aí fica pior ainda, né? Bom, isso é verdade. Só que assim, o Topuria falou de uma forma, ele não falou assim, tipo assim, ele não falou, eu não quero lutar com o Tsarukian não, porque não é popular e acho um cara que, porra, não é confiável, porque se machucou na... Não, ele falou, eu prefiro perder o cinturão. Então, assim, pode ser de uma forma, ainda que seja hipérbole e tudo mais, pode ser uma coisa que não vão convencer ele de fazer em dezembro. Nesse caso, aí é isso. É Perry Pimblett e Topuria. Eu tentaria, como consolação pro Tsarukian, convencer o Justin Gaethje, que não acho que vai aceitar. E aí vai sobrar Tsarukian e Dan Hooker. Se eu sou o Charles, eu não entro nesse meio. Eu espero o Max Holloway. Se eu sou o Charles, eu faço o seguinte. Ou espero o Max Holloway, ou a única coisa que não me faz esperar o Max Holloway é o Perry Pimblett. Aí eu volto em dezembro, entendeu? Mas se o Perry Pimblett for pro Topuria, vai ser Tsarukian versus Dan Hooker. E aí pode botar o Pantoja com o Joshua Wand como main event para compor.